Aí, já estamos gravando, vamos começar então, tá? Primeiro eu queria dizer que é muito bom voltar a dar aula para vocês. Já faz um bom tempinho que a gente não se encontra numa aula. E essa disciplina é uma disciplina que era do Douglas e vai para o substituto dele. E nós estamos em processo de contratação, tá? Por isso que eu falei que eu estava em dúvida se eu começava a disciplina ou se eu deixaria direto para ele começar. Resolvi começar até para manter o contato com vocês mais próximo, né, para a gente conversar um pouquinho mais de perto. A princípio, ele já está em processo, já está com toda a contratação organizada e dentro dos próximos dias, aí saindo a autorização de Curitiba, ele só apresenta os documentos e começa, tá? Então, por isso que eu já coloquei esse plano de aulas dele nos nossos atividades pedagógicas não presenciais, beleza? A gente vai trabalhar então, pessoal, engenharia de software, que é um pouquinho de uma forma de tentar organizar o processo de desenvolvimento de software, tá? Como que acontece? Até agora, vocês, ou melhor, no começo, que vocês desenvolviam de software, os exercícios que vocês faziam, os programas que vocês faziam, era de acordo com a descrição que os professores passavam para vocês nos exercícios, tá? E aí, o professor dizia, vai lá e desenvolva um software que faz, que resolve contas quando você aperta os botões no estilo de uma calculadora. E aí você ia lá e resolvia. Aí, depois vocês estudaram ano passado, se eu não me engano, vocês tiveram análise, ou vocês estão tendo esse ano? Foi ano passado, professor? Ano passado, né? Aí vocês tiveram análise ano passado, que foi o começo de dar um pouquinho de autonomia para vocês, de pegar um problema e tentar criar uma solução para ele, tentar desenhar, tentar planejar uma solução antes de pôr a mão na massa, antes de ir para a programação. Tá? E, na verdade, a análise, ela faz parte da engenharia. A análise está dentro da engenharia. Tá? A análise é um dos processos que a engenharia faz. Só que a engenharia começa antes da análise. E a engenharia termina depois da análise. Tá? Então, quando você tem um software para resolver, quando você tem um cliente que quer que você programe alguma coisa, você vai conversar com ele, você vai fazer entrevistas, você vai pesquisar o problema que ele quer que você resolva, você vai fazer uma pesquisa de campo na empresa dele para ver quais são os métodos que ele utiliza, como que ele faz as coisas dentro da empresa. Isso já faz parte da engenharia. Desde como entrevistar o cliente, quais ferramentas você vai utilizar, você vai fazer um checklist, você vai fazer... Tudo isso começa já na parte da engenharia, para depois você começar a fazer análise, ou seja, para depois você começar a transformar isso em gráficos que possam ser repassados para uma equipe de programadores para resolver o problema que você levantou. Tá? Então, a engenharia começa lá no primeiro contato que você teve com o teu cliente. E ela é dividida em várias etapas. Tá? Desde uma engenharia de requisitos, que diz para nós como é que eu vou fazer os requisitos, como é que eu vou levantar os requisitos, como é que eu vou saber o que o cliente quer que o meu programa resolva, o que o cliente quer que o meu programa faça, como é que o meu programa vai fazer isso. Às vezes nem o cliente tem muita clareza de como que o software vai funcionar. Tá? E cabe a nós, engenheiros de software, ir lá e entender. Ele falou que quer que faça assim, mas eu estou analisando na empresa aqui, não vai bater. Talvez se eu fizer de uma forma um pouquinho diferente, isso se adeque melhor às necessidades da empresa dele. Então, essas são habilidades que o engenheiro do software ele vai desenvolvendo no decorrer de sua carreira, para que ele consiga levar a solução dos problemas da forma mais efetiva possível. Tá? A engenharia de software em si, ela é uma carreira à parte no mundo da informática. Tá? Assim como nós temos programadores, nós temos analistas, nós temos engenheiros de software. Tá?
Inclusive, é um dos cursos da área de tecnologia que existem no Brasil, engenharia de software. Beleza? Então, a ideia da engenharia é começar a utilizar ferramentas, ou melhor, é utilizar ferramentas da área de engenharia. Por isso, o nome engenharia de software. Então, ferramentas, materiais, métodos de controle, que a engenharia utiliza para o controle da construção de coisas físicas no desenvolvimento de software. Beleza? Da onde surgiu essa ideia? Tá? Por que engenharia? Por que utilizar materiais da engenharia? Por que não criar um ramo novo? Tá? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho lá no começo, quando os computadores começaram a ter softwares, e esses softwares começaram a tentar resolver problemas de empresas. Tá? Então, imaginem assim, lá em 1960, 1950, começaram a surgir os primeiros computadores que tinham como finalidade resolver problemas de alguém. Tá? Seja de uma faculdade, seja de uma universidade, seja de uma empresa grande, os computadores resolviam problemas. No começo, esses problemas eram muito mais simples. Eles basicamente envolviam resolução de cálculos repetitivos. Tá? Ou seja, por exemplo, o primeiro computador que veio para o Brasil, ele servia para tentar calcular o consumo de água em São Paulo. Então o computador ficava somando valores de milhares de faturas, entre aspas, de leitores de consumo d'água. Então alguém passava na rua e lia os registrinhos d'água, entre aspas, tá? Uma forma simplificada de falar. Levava esses dados para dentro do computador e o computador ficava somando esses valores até levar a um resultado final que representasse alguma coisa. Tá? Por isso que quando surgiram, os computadores receberam esse nome. Computadores. O que eles fazem? Eles computam. Tá? O que é computar? Computar é calcular, basicamente. Então, os computadores no começo, eles poderiam muito bem ser chamados de calculadoras. Poderiam tranquilamente. Só que aí, meio que com uma jogada de marketing, alguém foi lá e viu, putz, mas uma calculadora já existe, é um negocinho pequenininho assim que faz conta. Tem um valor simples, tem suas funcionalidades, mas elas são um pouquinho limitadas, e isso dificulta, né? Pô, vou chamar de calculadora esse meu projeto gigantesco, que tem 2.000 metros de cabo de cobre, que tem uma montanha de componentes, e aí acabou se criando um nome diferente para chamar essa máquina que surgiu, tá? Que passou a ser chamada de computador. E ele no começo computava, e ele fazia as coisas de uma maneira física. Não existia programação lógica como a gente conhece hoje. If, idade maior que 18. Não existia. Essa parte lógica surgiu vários anos depois. No começo, a programação dele era feita em hardware. Tá? Então, existiam painéis de transistores, de válvulas, e essas válvulas, ou esses transistores, ou esses relés, eles eram conectados um ao outro de forma a criar uma lógica. Mas implementada em hardware. Não existia um software para organizar tudo aquilo. Então, todos esses cabinhos ligados faziam com que o valor que entrasse aqui fosse levado para um módulo de soma, por exemplo, que ia fazer uma soma, ia guardar o resultado, e ia voltar para ler o outro valor, e assim por diante. Então, tudo era feito de maneira física. Tá? E quando era feito de maneira física, os profissionais que faziam isso, normalmente eram duas áreas específicas. Tá? Quem mexia com eletricidade eram os físicos, conheciam mais a parte teórica da eletricidade, ou os engenheiros elétricos, eletricistas e engenheiros eletrônicos que surgiram depois. Mas basicamente nessa época quem mexia com a eletricidade era físico e engenheiro elétrico. Tá? Físico com a parte teórica e engenheiro elétrico com a parte prática.
Logo, a programação desses computadores, no começo, era feita pelos físicos ou pelos engenheiros elétricos. Vários anos depois, que surgindo o desenvolvimento, ou melhor, o software em si, os programas, a parte lógica da computação, aí que foi surgir uma nova área, um novo mercado, um novo ramo, uma nova área de trabalho, digamos assim, e aí que surgiu o desenvolvimento, surgiu o desenvolvedor, surgiu o software e surgiu tudo isso. Porém, levou um tempo até que começasse a aparecer pessoas especializadas em desenvolver. Então, imagina assim, há pouco tempo atrás surgiu os YouTubers. Né? Uma das primeiras no Brasil, se eu não me engano, foi a Kéfera. Mas ela, quando começou a gravar os vídeos, ela não era YouTuber, ela era alguma outra coisa. E aí surgiu e começou a ganhar dinheiro e começou a tornar-se a sua profissão. E a partir daí começou a surgir essa profissão nova chamada YouTuber, que depois expandiu e virou influencer. Tá? Então, essa divisão surgiu depois que as coisas começaram a engrenar nessa profissão nova. Nessa época era a mesma coisa. Surgiu o software, mas quem programava antes eram os engenheiros elétricos, eram os físicos. Então, o que começou a programar era o pessoal das grandes faculdades, das grandes universidades, que ajudou a projetar os computadores. Os computadores não eram feitos, vou fazer 20 desses computadores para vender. Hoje isso é um lote de 50. Não, um projeto de um computador levava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos para sair do papel, e era coisa principalmente de universidades grandes, gigantes, com centro de pesquisas grandes, e depois de empresas grandes, e muito específicos. Né? Então, o cara comprava um computador para uma coisa. O Brasil comprou um computador para calcular o consumo de água, ponto. E esse software do consumo de água, do cálculo do consumo de água, veio de onde? Da onde surgiu? Veio da empresa que fabricou o computador. A empresa que fabricou o computador entregou ele funcionando assim. Não, ele não funcionava outra coisa. A pessoa começou a resolver, o governo começou a resolver tentar calcular também o consumo de energia elétrica. Não, servia para consumo de água. Tentaram rodar um tibiazinha. Não, era consumo de água. Tá? Funcionava para isso, nem LOLzinho rodava. Então a ideia era, um computador era feito para aquilo. E a solução que ele rodava fazia parte da engenharia, da construção física do computador. Conforme as coisas foram se difundindo, conforme foi tendo mais computadores no mercado, mais computadores, mais pessoas começaram a ter acesso. E com isso, mais pessoas começaram a se interessar em desenvolver. Mas quem desenvolvia os programas, normalmente eram as pessoas que iriam usar. As pessoas que já tinham aquele problema. Tá? Então, o cara trabalhava, um exemplo, por exemplo, um cara chamado Herman Olerich, ele criou um computador que ajudava ele no trabalho dele, que era calcular os resultados do censo americano. Então, o cara que fazia o censo criou um computador para calcular o censo. O cara que trabalhava no consumo d'água cria um computador para o consumo d'água. Basicamente, por isso, nós temos os usuários finais do computador criando os programas necessários para eles mesmos, porque não existiam empresas de desenvolvimento de software. Não tinha quem desenvolvesse. Então, o cara tinha um problema muito grande numa empresa ou numa universidade que tinha acesso a um computador, ele tinha um problema muito grande, ele ia lá e resolvia. Não, beleza, então eu tenho um computador, eu tenho um problema muito grande, eu vou estudar e vou desenvolver o meu programa para resolver esse problema. Tá? Muito antes da criação dos desenvolvedores de software, muito antes da criação dos programadores. O cara ia lá, aprendia e resolvia o problema dele. E aí, muitas dessas pessoas eram engenheiros
que eram as pessoas que tinham mais contato com os computadores. Vários anos depois, começaram a aparecer alguns problemas nos programas desenvolvidos. Tá? Imagina assim, passaram 10, 20 anos e começou a difundir, começaram a ter mais e mais e mais computadores. Antes eram só empresas gigantescas que podiam ter, agora uma empresa de médio porte, aí, ou uma de pequeno porte, que o dono fosse mais tecnológico e tal, já podia começar a comprar computadores. Década de 80, final da década de 70, as coisas começaram a se espalhar na área da informática. Tá? E aí, com isso, começaram a aparecer os desenvolvedores, começaram a aparecer os programadores de computador. Gente especializada em programar. O cara não tinha mais outra profissão. Ele não era contador e desenvolvia software de contabilidade. Ele não era engenheiro civil e desenvolvia software de cálculo de tijolo por área de construção. Ele passou a ser programador e resolver o problema dos outros através dos programas que ele criava. Tá? E aí surgiram alguns problemas. Imaginem assim, no começo, quem desenvolvia o software era o cara que usava. Então ele entendia como era o problema que ele precisava resolver. Tá? Ele entendia, porque ele fazia aquilo no dia a dia. Alguns anos depois, quem começou a desenvolver o software foi um cara especialista em desenvolver software. Tá? E o que acontece? Imagina você, tá? Se formando técnico em informática, com algum conhecimento em programação, vai abrir uma empresa, vai dar uma de empreendedor e vai abrir uma empresa de desenvolvimento de software. Seu primeiro cliente, ele é um contador. E ele chega para você e diz, olha, eu preciso de um software de contabilidade, beleza? E aí você olha para ele e diz assim, contabilidade? Tranquilo, deixa para mim, ó. Bato no peito e resolvo o teu problema. Tá? Aí 6 meses está entregue, beleza? Valor mais ou menos tal, tá na mão. E aí você começa a desenvolver o software para essa pessoa. Você começa a desenvolver, e vai desenvolvendo, e vai desenvolvendo. Aí você não entende totalmente como é a contabilidade. Eu não sei como é que funciona. Vocês, a maioria de vocês também não devem saber como é que faz lançamento, a ideia de lançamento dobrado, como é que faz um controle financeiro. Não sei, não é a minha área. E esse desenvolvedor, ele também pode não saber algumas coisas dessas. E aí ele procura algumas informações no livro, em alguns livros, tenta entender algumas coisas. E aí ele vai lá e termina o desenvolvimento de software e vai entregar para o contador. Ó, deu 4, 5 meses, está no fim meu prazo, vamos lá, instalar na tua empresa. E aí ele chega lá, instala o software na empresa, o contador senta na frente do computador, dá uma olhada assim, aí dá uma meia dúzia de clique aqui e ali, e daí diz, olha, mas não é assim que a gente faz contabilidade aqui na empresa. Essas informações que você está pedindo aqui a gente não usa, para mim não tem vantagem nenhuma pedir. Mas eu preciso controlar tal e tal e tal coisa que o teu sistema não está controlando. Por que ocorre um problema desse? O cara perdeu 5, 6 meses de desenvolvimento, perdeu um tempo tremendo, perdeu dinheiro, porque tempo é dinheiro, e chegou na hora de entregar, o cliente dele falou, não vai me atender, não é assim que eu quero, não é para isso que eu preciso. O principal motivo é que o desenvolvedor não entende necessariamente de todas as áreas do universo, e nesse caso não entendia de contabilidade. Ele fez uma pesquisa rasa, achou que era bom o suficiente para resolver por conta, pegou uns tutorialzinhos no YouTube, uns manualzinhos na internet, perguntou para o tio que tem uma empresa que faz um pouco de contabilidade e programou, fechou. Normalmente as pessoas da área de informática, elas são um pouco mais introvertidas também, é um pouco de perfil, se vocês pararem para pensar nas pessoas que vocês conhecem que trabalham com informática, ou até as pessoas do curso que têm mais afinidade com a área de informática, óbvio que não são todos, não é uma generalização, mas elas tendem a ser um pouco mais introvertidas, com mais dificuldade de conversar. Né? Porque essas pessoas, em geral, são muito boas para lidar com o computador, então elas acabam evitando conversar com pessoas sempre que possível.
E aí gerou um problema para a empresa dele. Ele matou 6 meses para desenvolver um software que não vai ser usado. E aí, quando esses problemas começaram a surgir, algumas pessoas tiveram uma ideia. Teve uma reunião muito importante, onde vários engenheiros de várias universidades do mundo, especialmente dos Estados Unidos, se reuniram para tentar solucionar o que eles chamaram da crise do software. Se no começo todo o software era desenvolvido por especialista, beleza, não existia esse problema. Mas, quando os desenvolvedores começaram a tomar conta do desenvolvimento, isso acabou se tornando uma crise. A qualidade do software caiu muito. A qualidade dos programas caiu muito. Os programas cada vez menos atendiam a necessidade das empresas. As empresas precisavam se adequar ao que o software queria fazer, ao invés do software se adequar ao que a empresa precisa. E aí gerava prejuízo. Todos esses problemas foram chamados, englobaram ao que a gente chama de crise do software. Né? Lá pela década de 80 foi quando estourou essa crise do software, e aí houve essa conferência para tentar bolar soluções para isso. E como grande parte das pessoas nessa conferência eram engenheiros, acabou surgindo essa ideia. Olha só, mas espera aí, quando a gente vai fazer um prédio, a gente tem alguns checklists, a gente tem alguns métodos de controle, a gente tem alguns certificados, a gente tem algumas verificações que a gente precisa fazer, a gente tem alguns padrões que a gente segue. Quando o nosso pedreiro vai colocar tijolo na parede, ele não coloca tijolo em cima de tijolo, em cima de tijolo, em cima de tijolo, porque a parede vai cair. Ele coloca um tijolo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, para eles ficarem costuradinhos, e aí dá mais força para a parede. Então são padrões que na engenharia eram utilizados faz muitos anos, porque os prédios caem, os softwares não caem. Os prédios, quando caem, matam pessoas. Os softwares são abandonados. Dificilmente um valor errado de um software, a não ser que seja alguma área muito crítica, dificilmente ele vai acabar levando à morte de alguém. Lógico, hoje, quando você tem sistemas embarcados dentro de hospitais, dentro de aviões, dentro de ônibus, dentro de trens, controlando tudo, é óbvio que isso é mais fácil. Mas lá em 1980, quando você não tinha coisas embarcadas dentro da outra, o controle de um trem era totalmente manual ou mecânico. O controle de uma frota era totalmente mecânico. O controle de um avião era totalmente mecânico. Os computadores pesavam toneladas e tinham funções específicas. Então demorou mais a aparecerem esses problemas. E cada desenvolvedor fazia as coisas do jeito que queria. Não existia um padrão. E a engenharia veio exatamente criar padrões, criar formas padronizadas de resolver os problemas, para que, quando um desenvolvedor de qualquer lugar do mundo que tivesse conhecimento dessa área, que ficou chamado de engenharia de software, ele pudesse ver então nós vamos desenvolver um software, beleza. Para mim criar um software, eu tenho uns padrões A, B, C, D, eu preciso utilizar. Eu vou guardar informações? Beleza. Quando eu guardo em banco de dados, eu preciso guardar de algumas formas, de algumas maneiras específicas para garantir que os dados não vão ter problemas, que não vão ficar duplicados, que não vai ficar redundante, que não vai dar problema, que não vai se perder. Então, esses padrões, esses métodos e essas ferramentas da engenharia passaram a se tornar padrão no desenvolvimento de software e começaram a ser adotados por vários desenvolvedores e várias empresas ao redor do mundo. Tá? Isso não quer dizer que todo desenvolvedor use, especialmente naquela época onde não existia integração, não existia, os cursos não eram padronizados, não existia internet, não existia WhatsApp, tá? Existiam meios bem básicos de comunicação em rede, que nasceram com a ARPANET lá na época da Segunda Guerra Mundial, não, mentira, na época da Guerra Fria,
mas a internet em si não existia, a troca de informações era muito pequena. A troca de informações era quando um professor de uma universidade ia para outra região e fazia meia dúzia de palestras. E aí sim o conhecimento se difundia. Então isso demorou a ser adotado. Além de demorar a ser adotado, tem um pequeno problema nesse meio. Imagina assim, eu, Davidson, desenvolvedor de software, autodidata às vezes não, aprendi, tanto faz se eu aprendi por conta, aprendi no meu curso. Eu vou lá e me formo e quero começar a programar, beleza? Eu tenho um pouco de pressa para isso. Quero que o meu software esteja pronto o mais cedo possível. Por quê? Eu quero ganhar dinheiro logo. Não, vamos ser bem diretos, eu não quero esperar muito tempo para ganhar dinheiro. E a engenharia traz alguns problemas. Especialmente, ela burocratiza o início do desenvolvimento de software. Por que ela burocratiza? Porque antes, o programador ia lá, esse ser místico ou mítico, ele ia lá, sentava e começava a programar. Em 15 minutos ele já tinha 2 telas do programa pronto e mal e mal sabia do que o programa tinha que fazer. Agora, com a engenharia do software, ele tem 1 mês, 2 meses de estudos prévios para criar uma documentação do que o software vai ter que fazer. Como o software vai fazer isso? Então ele perde muito tempo. Ele gasta muito tempo. Ele investe muito tempo para começar a desenvolver. Isso às vezes parece ser tempo perdido. Isso vai trazer vantagens lá no final. A qualidade do software vai ser muito melhor. A chance do software ser abandonado pelo cliente nos primeiros meses é muito menor. A chance do software não atender às necessidades da empresa é muito menor. A chance de dar bugs que você precise voltar a corrigir e gastar dinheiro com isso, porque tempo é dinheiro, é muito maior. Então, você planeja antes para ter um retorno melhor lá no final. Mas toda essa fase de planejamento acaba levando tempo. E tempo que muitas vezes acaba parecendo um desperdício. Por isso, a engenharia em si acabou tendo dificuldades em se adaptar, ou melhor, as empresas e os desenvolvedores acabaram tendo dificuldades em se adaptar com esse uso, com essas ferramentas que a engenharia tentou plantar dentro do desenvolvimento. Então, isso é verdade que até hoje isso é normal. Até hoje você vê muito desenvolvedor começar o desenvolvimento sem planejamento nenhum. Até hoje isso é verdade, tanto que vocês começaram a ter programação e análise antes de ter engenharia. Certo? Então, até hoje existe resistência por parte dos programadores e por parte das empresas, e isso é muito importante e é muito preocupante, com relação à adoção. As empresas tendem a escolher algumas partes, o mínimo possível viável para elas, da engenharia, e a fazer só esse pedacinho da engenharia que interessa para eles, para tentar fazer um meio termo entre a demora para iniciar o projeto e entre esse tempo de desenvolvimento. Então, ao invés de gastar talvez 2 meses para fazer o planejamento, as empresas tentam gastar 15 dias para começar o mais rápido possível, tentando fazer uma balança entre os erros e os problemas que vão dar lá no fim do software e o tempo gasto no começo, antes dele começar a ser desenvolvido. Tá? E eu falei algumas vezes que tempo é dinheiro, a gente está falando no mundo corporativo do desenvolvimento. Tá? Uma empresa, quando ela precisa parar 1 mês com os desenvolvedores para fazer uma análise, fazer uma engenharia bem feita, ela não pode dizer para esses desenvolvedores, olha só, vocês vão começar daqui a 2 meses, beleza? Então, o salário de vocês eu começo a pagar daqui a 2 meses. Não tem. Ela contratou os caras
eles vão... Ah, não, agora não tenho que programar porque nós estamos na etapa da engenharia. Eles vão ter que ficar parados ou ajudarem na engenharia e aguardando que essa engenharia chegue a um ponto onde eles podem começar a resolver, a desenvolver essa solução, para começar a programar. Tá? Ou então, não é uma empresa, é uma pessoa só, é um desenvolvedor só. Beleza. Desenvolvedor só, ele está desenvolvendo para ter algum lucro, para ter algum retorno financeiro para todas as horas que ele passou estudando, para toda a raiva que ele passou tentando resolver os exercícios do professor Helder e do professor Alex, para todas as madrugadas, em claro, que ele passou estudando para a prova. Isso aí depois precisa ter um retorno financeiro, certo? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Na programação e na engenharia de software, e na grande parte das áreas técnicas em si, sempre que a gente fala, olha, leva 2 meses, esses 2 meses representam um dinheiro, de uma forma ou de outra. Se o desenvolvedor acha que vai levar 2 meses para desenvolver um programa, beleza, ele tem que fazer o cálculo para ver quanto ele acha que merece ganhar no começo da carreira dele, ou no meio da carreira dele, ou na etapa onde ele estiver. Então, um de vocês resolveu desenvolver na saída, terminou o curso técnico e vai desenvolver programas, vai desenvolver software, qual é o cálculo? Eu vou levar 2 meses para desenvolver um programa. Eu acho que eu mereço, nesse começo de carreira, eu estou bem cru ainda, eu não tenho experiência, eu preciso dar uma forçada, que é um erro que muitas pessoas cometem. Eu acho que eu mereço aí, se eu tirar milão nesses 2 meses, já estou no lucro. Beleza, então milão, 2 meses, R$100 por mês. Uma conta bem básica. Tá? E aí as pessoas acabam entrando em alguns erros. Às vezes, por não fazer uma engenharia bem feita, ele calcula que vai levar 2 meses de prazo, que vai precisar de 2 meses de prazo para desenvolver a página que a empresa pediu, e aí ele começa a desenvolver. E aí o que acontece? Deu 2 meses, não está pronto ainda. E aí? Ele vai levar mais um mês para desenvolver. E esse um mês é o quê? É dinheiro perdido para o desenvolvedor. É tempo que o cliente vai ficar reclamando na orelha dele. Mas olha só, você falou que o prazo era 2 meses, já deu 2 meses e meio, já deu 3 meses, cadê meu software? A empresa está parada, está esperando. Então, tem uma grande quantidade de problemas. Tá? Precificação, prazo, requisitos são muito importantes. Porque, imagina assim, vou contar uma história real para vocês. Eu saí da faculdade e queria ganhar um dinheirinho. E aí queria desenvolver algumas páginas eu era bom nisso, e para ganhar esse dinheiro. E aí eu achei alguns clientes, achei um, achei outro, beleza. E aí no meu primeiro cliente eu fui lá, combinei com o cara, você tem uma página, para tua rádio e tal. Beleza, o que a página precisa ter? Não, a página é simplesinha, são 4, 5, 6 linkzinhos básicos, contato, informação, beleza. E aí eu falei, não, tranquilo, isso aí, 2 meses tá pronto, não dá 2 meses, calculei 1 mês e meio, falei, peço 2 meses para sobrar 15 dias. Então, beleza, quanto? 1.500 aí eu desenvolvo para você. Beleza. E comecei a desenvolver. E desenvolvi. E terminei, antes dos 2 meses. Aí 1 mês e 45%, 1 mês e 45%. 1 mês e 20 dias, 1 mês e 25 dias, terminei, fui lá, pus no ar, apresentei pro cara. E o cara me falou, que legal, nossa, putz, muito show. Mas esse menu aqui, eu queria que tivesse mais 2 itens, porque é muito importante aqui para a nossa rádio, a gente tem as parcerias, e a gente tem as promoções que a gente sempre faz, e aí eu preciso que tenha no meu site, né? Porque senão, como é que eu vou colocar essas informações no ar? E aí você para e pensa, puta, mas eu terminei a página, eu já entreguei, eu queria receber uma graninha. E aí você não fez um contrato com o cara. Você não colocou no papel quais são as páginas que a página dele ia ter, quais são os links que a página dele ia ter, o que ia ter no menu.
Você não fez um contrato, você não assinou embaixo e o cara não assinou embaixo. E aí você olha e pensa, pô, vou ter que desenvolver essa merda. E aí você leva mais 20 dias para desenvolver aquele pedido que o cara te fez, depois que você terminou o software, depois que estava tudo pronto para entregar e que você já estava faceiro achando que ia poder comer um soia ali bem de boa. Não, o cara te fez mais alguns pedidos e você voltou para casa e programou mais e se empenhou mais para completar o sistema dele. E aí eu terminei. E aí eu mostrei pro cara, ó, tá aqui, ó, porra, ficou show, a promoção aqui, parcerias aqui e tal, putz, prontinho. E o cara falou, porra, que legal, mas olha só, eu vi que o meu concorrente colocou uma parada aqui, que era a rádio online dele, seria legal se a gente conseguisse colocar a rádio online. Mais 15 dias, mais 20 dias, mais um mês. Resultado, aquela página que eu me programei para fazer em 2 meses, meia dúzia de itenzinhos no menu, clean, simples, paginazinha, molezinha, ó, coisa aí de 1 mês e meio tá pronto. Levou 4 meses e meio, quase 5 meses, deu um prejuízo do cacete, me enrolei um monte, só tive incomodação, coisa que se eu tivesse um contrato desde o começo, que é algo de acordo com a engenharia de software de extrema importância, você não faz nada sem ter um documento assinado do teu cliente. Teria me economizado muito, muito. E aí eu me estressei com o cara se estressou comigo, ficou um tempo sem a página e tal. Resultado, a página ficou no ar 2 meses. E aí ele contratou outra pessoa para fazer outra página, do jeito que ele queria, porque eu não queria mais desenvolver. Putz, perdi o tesão. Certo? E aí ele desenvolveu, contratou outro cara. E outro cara fez uma engenharia. Colocou no papel. Fez um contrato. Resultado, desenvolveu uma página com meia dúzia de itenzinhos no menu. Por quê? Porque quando o dono da rádio foi lá e falou pro cara, viu, mas eu queria mais 3 itenzinhos aqui, ó, isso que eu esqueci de te falar, o desenvolvedor deve ter falado para ele, tá, mas você sabe que eu vou ter que te cobrar a parte, né? Porque isso não está no nosso contrato. Aí ele deve ter parado e pensado e olhado, não, então deixa para depois, né? Vamos colocar o site no ar, e o site que está no ar até hoje é um site bem simplificado, sem metade das funções que o cara tinha me pedido, e eu desenvolvi várias e várias vezes, certo? Então, uma grande das responsabilidades da engenharia é justamente dar um respaldo para quem vai desenvolver, para saber o que ele vai desenvolver. Para poder dizer depois, olha só, não, essa parte aí que você está me pedindo, a gente não conversou antes. A gente não conversou. Eu vou ter que te cobrar a parte. Não é assim em tudo. Quando vocês vão comer alguma coisa numa lanchonete, você pede um x-salada, o cara te entrega o x-salada, aí você olha e diz, viu, mas eu esqueci que era a coca com x. O cara tem que trazer a coca de graça? Não tem, óbvio que não. É um pedido à parte. É algo à parte, é algo a mais que você pediu. Por que o desenvolvedor de software faz e cai nessas ciladas Bino desde 1970 e até hoje está caindo? Até hoje tem os mesmos problemas, certo? Então a gente se afoba, a gente tem às vezes vergonha de chegar para o cliente e dizer, olha, tá aqui o contratinho, é isso aqui que nós vamos desenvolver, beleza? É isso aqui, ó. É A, B, C, D, E e F. Por esses 6 itens, eu estou te cobrando R$2.000. Estou te cobrando R$1.000, estou te cobrando 500, beleza, isso não é problema. Mas são por esses 6 itens, beleza? Se depois você quiser uma Coca-Cola junto com esse X-salada, eu vou te cobrar a parte. Porque não está no orçamento. E é assim que as coisas devem funcionar. Senão é um problema tremendo para todo mundo. Imagina se a empresa de software que programa, a empresa que vende software, não fizer contrato com seus clientes.
Como é que ela vai saber o que precisa desenvolver? Como é que o cliente vai saber o que o software tem? Um tempo depois eu fiz uma página para um salão de beleza aqui na cidade. E aí eu já tinha tomado na cabeça, eu fiz um contratinho bem bonitinho. Tinha um modelinho e tal. Isso é algo que a gente vai aprender. Depois eu passo o modelo para vocês, explico como é que faz, explico como é que levanta os dados para por lá. E aí, para essa página do salão de beleza, meia dúzia de paginazinhas, e aprendo, pessoal, aprendo. Quando o cliente chega para você e fala, viu, é um sisteminha, é uma paginazinha. Ó, corre que é problema. É problema. Certo? Você tem que entender o que o cara quer para você dizer o tamanho. Porque ninguém entende de software. Ninguém entende de programa. Só quem programa entende. Querem fazer um teste? Pergunta para o pai de vocês o que é para o pai, para a mãe, para o tio. O que é um programa de computador? Pergunta se ele imagina como é que o programa que ele usa na empresa é desenvolvido. Pior ainda, tenta explicar para ele. Depois de perguntar e ele se embananar tudo para te responder, tenta explicar como é que é feito o desenvolvimento de um software. Tenta explicar o que é um software. E aí, pense nisso. Como é que você vai falar? Agora imagina essa pessoa que não tem base nenhuma, que não consegue explicar o que é um software, como é que é e como é que ela é desenvolvida, ter uma ideia, uma noção, para passar para você, desenvolvedor, o tamanho do software que ele quer. Como é que ele vai calcular? O software tem uma peculiaridade muito grande. Ele é abstrato, ele não existe no mundo real. Você não tem como dizer, o meu software é isso aqui, ó. É um software desse tamanho. Você não tem como tocar. Você não tem como ver. O que você vê são algumas telas. A lógica por trás você não vê, você não pode ver. E isso, para você que entende, já é difícil. Imagina para o cliente que não entende que quer comprar um negócio desse. Qual é a primeira reação? Sempre. Tá caro. É a primeira reação para tudo que envolve informática. Por quê? Porque informática, em geral, especialmente software, não aparece, não se toca, não dá para saber qual é o tamanho. E aí, como é que o cara vai saber? Não, uma vez vieram me perguntar, a pessoa foi numa empresa aqui da cidade, e a empresa pediu, se não me engano, 22 mil reais para desenvolver um site. O que para empresas de grande porte não é um valor fora da realidade. Tá? E a empresa, o cara ficou louco. Meu Deus do céu, baixou a cabeça, saiu, e era um amigo meu, de tempo já, e veio perguntar para mim. Cara, eu pedi um site assim, assado, com essa função aí. O cara me pediu 22 mil reais. Eu preso num carro. Porque ele estava me passando a perna, não vale isso. E aí, o que vocês acham? Dependendo das funcionalidades, é o valor de um site, é o valor de um sistema. Mas para o cliente, não. Para o cliente, é o valor de um carro. Um carro é algo grande. É algo que eu posso ver, eu posso tocar, eu entro dentro, eu sei como é que funciona. E aí essa comparação dificulta tudo. Qual é o tamanho do Windows? Qual é o tamanho do Word? Qual é o tamanho da página da Americanas? Qual é o tamanho da página da Globo, da G1? Qual é o tamanho da página do IFPR? Qual é a maior delas? Sei. Talvez a maior, pela lógica das páginas, deve ser Americanas, porque é a empresa maior. Mas peraí, será que tem alguma relação? Certo? Então, é uma grande quantidade de perguntas que a engenharia de software tenta fazer paralelo com coisas, às vezes até alguns paralelos bobos. Como é que eu vou usar coisas da engenharia que são utilizadas para construir casas, que são bens físicos e são estruturas e que são construídas e que caem? Como é que eu vou fazer um paralelo e usar ferramentas parecidas com isso na hora de desenvolver um programa?
faz pouco sentido, talvez. Talvez faça mesmo. Mas eu não consigo pensar em outras coisas que eu posso usar. Entende? Em outros paralelos. Vou comparar com o quê? Com uma plantação, com uma agricultura, por exemplo. Vou utilizar métodos da agricultura. Não. Mais difícil. Vou utilizar métodos de uma fábrica. Não. Mais complicado. Vou utilizar métodos, sei lá, de uma prestação de serviços. Não, é difícil também. Certo? Então, por isso que lá no começo, lá no princípio, começou-se a utilizar a engenharia. A engenharia foi adaptada para dentro do desenvolvimento de software e o desenvolvimento de software foi adaptado para dentro da engenharia. Tá? Às vezes aos trancos e barrancos, às vezes tendo que fazer grandes adaptações, às vezes algumas das ferramentas não serviam e tiveram que ser abandonadas em favor de outras. Às vezes tiveram que criar ferramentas novas só para engenharia de software. Mas a ideia é tentar responder toda essa quantidade de problemas que o desenvolvimento de software em si tem e não tem resposta. Não tem uma forma fácil de organizar. Não tem uma forma fácil de responder, certo? Então, isso é muito importante. E foi por isso que, hoje, nós falamos em engenharia de software e os métodos que nós vamos utilizar e as ferramentas que nós vamos utilizar são as ferramentas da engenharia. Beleza? Essa é a ideia principal da nossa disciplina. Esse foi uma introdução ao desenvolvimento da engenharia de software. A gente fez uma pegadinha histórica de onde veio, por que surgiu, por que chegou até aqui, e um pouco de quais são os problemas que a engenharia de software tenta resolver, tenta solucionar. Tá? E aí, nas próximas aulas, eu vou continuar elas até que o professor novo seja contratado. Nas próximas aulas, a gente vai discutindo com mais profundidade quais são os problemas, quais são as soluções, quais são os mitos, por que os desenvolvedores às vezes são tão contra a adotar a engenharia de software, que o cara prefere às vezes bater no peito. A gente tem até piadas com relação a isso, o desenvolvedor Rambo, que vai lá e faz tudo. Por que as empresas de desenvolvimento, normalmente, quando vão... procurem lá nesses sites de vagas de emprego, procura lá desenvolvedor. Normalmente, as empresas, especialmente as de porte um pouco menor, eles procuram um desenvolvedor com experiência em análise e engenharia de software. Eles não querem um profissional. Eles querem... Isso aí, o famoso Go Horse, ou programação orientada a cebola, né? A cada olhar é um choro. Tem uma grande quantidade de piadas com relação a isso. Por quê? Porque até hoje a gente tem essa incompatibilidade, mas é a melhor forma até hoje. É a melhor forma de resolver o problema. Mas tem um gasto de tempo, tem um gasto de dinheiro, mas traz vantagens no final. E o pior é que não existe outra alternativa. Então, essa é a forma que nós utilizamos para resolver o problema até hoje. Tá? Talvez essa seja a pior forma de resolver o problema, mas até hoje ela é única. Ela é melhor que todas as outras que existem. Tá? Então, por isso que nós utilizamos a engenharia até hoje. Beleza? E aí as empresas, quando vão contratar, principalmente as menores, elas não têm um engenheiro, um analista e um programador. Elas têm um programador que faz análise e engenharia. Ou ele faz um engenheiro que faz análise e programa. Por quê? Porque naquele período que o cara está em análise, ele não pode pagar para o programador ficar parado. Então, eles tentam, numa forma de gambiarra, solucionar esse problema, esse defeito. Mas imagina que o mercado vai anunciar uma vaga e ele vai dizer lá, preciso de padeiro, com experiência em cortar carnes e reposição de mercadorias nas prateleiras. Experiência em caixa, opcional.
Mas peraí, isso aqui é um padeiro, um açougueiro, um repositor ou um caixa? Na programação isso é normal. Na programação isso é comum. E é por isso que a gente luta contra isso há muito tempo. Né? E nas empresas de pequeno e médio porte, principalmente nas empresas pequenas, o programador é o programador Rambo. É o cara que analisa, faz engenharia, análise, programa, dá suporte, liga para o cliente, faz atualização, formata o computador do cliente se precisar, e aí bagunça tudo. Nas empresas de porte um pouquinho maior, onde tem mais de um projeto ao mesmo tempo, aí sim nós temos uma facilidade um pouco melhor. Né? Aparecer um projeto novo, beleza. Minha equipe de engenharia corre lá atender o projeto novo. A equipe de análise ainda está fazendo análise do outro projeto. A equipe de desenvolvimento ainda está desenvolvendo o terceiro projeto. E os outros projetos têm uma equipe de manutenção ou de suporte, que dá suporte, atende o cliente, faz atualização e tudo mais. Tá? Então, isso dificulta um pouco quando a gente pensa em empresas pequenas, principalmente porque envolve dinheiro. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Então tá. Então eu vou encerrar nossa gravação, já passamos de 51 minutos, indo para 1 hora já. Estou encerrando nossa gravação. Qualquer dúvida, por favor, me procurem, tá? Estou no grupo de vocês. Sobre essa primeira aula, eu não vou passar nenhum exercício, não vou passar nenhum questionário, então fiquem tranquilos. E aí, depois das próximas, a gente vai ter alguns materiais, alguns exercícios para vocês resolverem, tanto para validar que vocês estão acompanhando, quanto para verificar que vocês estão aprendendo. Beleza? Tudo tranquilo? Então, estou encerrando a gravação aqui.